Eu acredito que sucesso tem muito menos a ver com disciplina, com trabalho duro, com fazer aquilo que você não quer, e muito mais a ver com visão de mundo, com ajustar a forma com qual você enxerga a vida. Por que disso, cara? Porque recentemente eu tenho estudado muito sobre simbólica, né? E a simbólica tradicional, assim. E uma das principais coisas que é recomendada quando você vai estudar esse negócio hoje em dia é que você se treine para fazer uma coisa que a gente meio que perdeu nos dias de hoje, que é enxergar o mundo da forma com que os antigos enxergavam o mundo, sabe? Então, quando um fazendeiro medieval, quando um astrônomo na Grécia Antiga, quando esses caras olhavam para o mundo, eles não viam as coisas da mesma forma com que a gente via as coisas. Eles tinham uma forma completamente diferente de ver o mundo, uma cosmovisão completamente diferente. Isso começou a me fazer pensar sobre as coisas, tal, e eu cheguei a essa ideia, cara, de que a coisa mais poderosa que você pode fazer para mudar a sua vida num tempo consideravelmente curto, né? Eu coloquei 3 meses no vídeo aqui, mas também pode ser menos, pode ser mais, depende da sua situação, sabe? É ajustar a sua visão de mundo. Eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí, tá? Antes disso, eu tenho um aviso importante para dar, tá bom? Se você não lê tanto quanto você gostaria, se você gostaria de ler mais, ou se você não lê nada e você quer criar o hábito da leitura, cara, dá uma olhada nesse primeiro link na descrição, que é o meu curso Leitura Todo Dia. Por quê? Porque em 2 semanas, exatamente, né? Hoje, não exatamente, mas um pouquinho menos que 2 semanas, né? Falta pouco tempo, o tempo está correndo. Este curso, eu vou mudar o preço dele, né? Eu vou juntar com outro curso maior que eu tenho, e eu vou fazer um pacote único, o preço vai mais que dobrar de valor. Então, se você quiser aprender a desenvolver esse hábito de ler todos os dias, por só R$ 49,90, que é o preço que tá agora, cara, dá uma olhada no link aqui embaixo e vê se é uma coisa que te interessa. Eu garanto que o curso tá bom e eu tenho vários depoimentos de pessoas que conseguiram melhorar a rotina de estudos delas por causa desse curso, tá bom? Depois disso, né, vai mudar de preço e você não vai mais conseguir comprar por este valor, tá bom? Então, se é uma coisa que te interessa, dá uma olhada aí embaixo, tá? Bom, voltando. Vamos pensar num fazendeiro medieval, vamos pensar numa pessoa antigamente, assim. Quando ele olhava pro mundo, cara, ele não via simplesmente um dia, certo? Porque dentro de um dia, existe todo um simbolismo dentro de um dia que, na verdade, você consegue olhar para um dia com profundidade, com a visão certa, você consegue ver a sua vida toda. Você consegue ver todo o universo contido em um único dia, né? Então, um único dia, ele pode ser o ciclo total da sua vida, né? Do mesmo jeito que o sol nasce de manhã, e ele vai esquentando, e aí ele tá no seu ponto mais alto durante o meio do dia, né, sua potência máxima, e depois ele vai indo embora, e depois vem a noite. Então você pode olhar para isso e você pode falar, beleza, o sol a Terra deu uma rotação em torno de si mesma, enquanto ela gira em torno do Sol, e por isso que o dia amanhece e aí a noite escurece. Por isso. Ou, como você pode olhar de uma outra forma, você pode olhar da sua perspectiva, da perspectiva humana, né? Então, as pessoas acham que isso é, por exemplo, é ser contra a ciência, negar a ciência. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes, são coisas que não olham nem para a mesma coisa, entendeu? A ciência está olhando para o mundo material, e o simbolismo está olhando para o mundo além do material, ele está olhando para as analogias entre as coisas que existem, num campo que está além da física, né? Metafísico. Então não é nem o mesmo objeto de estudo, sabe? Não é uma coisa, não contradiz a outra. Mas você pode olhar e falar o seguinte, bom, os seres humanos nascem, eles chegam numa maturidade física, no meio da vida, e depois eles morrem, eles envelhecem e eles morrem, e aí você tem esse ciclo completo. Então, todos os dias é como se você estivesse nascendo durante a manhã e morrendo durante a noite, e no dia seguinte você vai e renasce de novo, né? O sono, nada mais é do que uma mini morte, se você pensar nisso. Pô, você vai lá, fecha o olho, e apaga tudo, e tá tudo preto, e você tá inativo, você tá ali que nem um cadáver na sua cama, até o dia seguinte, né? Então eles olhavam pra isso e pensavam, bom, é como se todo dia fosse o último dia, é como se todos os dias fossem a minha vida toda, então eu tenho que viver como se hoje fosse, como se esse dia fosse a totalidade da minha vida, da melhor forma que eu posso, entendeu? E eu preciso agradecer, porque da mesma forma que eu acordei essa manhã, eu poderia não ter acordado, eu poderia ter simplesmente continuado naquele sono eterno. Então, se olhar para um dia, você pode olhar para os movimentos da Terra e do Sol, impessoais e frios, ou você pode olhar para o ciclo total da sua vida. Mas eles também conseguiam ver o que mais eles olhavam. O símbolo é infinito, né? Então, se ele olhava para isso, ele falava o que também? Bom, as 4 estações do ano estão contidas num dia, né? Você tem o começo, para o brasileiro é um pouco mais difícil entender porque a gente não tem estação, mas se você passar um tempo morando fora, cara, eu recomendo que vocês façam isso. Simplesmente pra experimentar estações, cara. Se você precisar de um único motivo bobo pra se mudar pro hemisfério norte, é experimentar estações do ano. Eu acho do caralho. Eu não canso dessa porra.
Você tem a primavera, ou seja, você tem o inverno, que é tudo frio, escuro, não tem sol, não tem pássaro cantando, tá tudo embaixo da neve, tá tudo da mesma cor, tudo cinza. É a morte, né? É a noite, escura e fria. O sol nasce de manhã, vem a primavera, né? A primavera vem, começa a esquentar, a neve começa a derreter, os pássaros voltam a cantar, a vida começa a florescer novamente. Depois você tem o verão, que é o meio do dia, assim, aquele sol fudido, que você não consegue sair de casa, mal consegue sair de casa aguentar o sol, porque dói, né? É aquele calor que você tem calafrio de tão quente que tá. Você tem o outono, que é essa passagem do verão pro inverno. Então as coisas começam a morrer, começam a esfriar, né? As folhas começam a cair, a natureza começa a morrer, os animais começam a se esconder. Então, no mesmo dia, você tem não só o ciclo total da sua vida, como as 4 estações do ano, como os 4 elementos, né? Então você tem o que é? No começo do dia, você tem o frio da noite, né? Na noite você tem o frio da noite, a noite é fria e a noite é úmida, né? Tem sereno, essas porra. Então, é fria, é úmida, é água. Depois você tem uma passagem que vai esquentando, mas continua úmido, né? Então você tem a primavera, quente e úmida. E aí você tem a primavera quente e úmida, o ar. E depois você tem o quente e seco, né? O sol ele vai chegando no topo, ele evapora a água da noite e tá quente. Então ele tá quente e seco, ele é fogo. E depois você tem aquela passagem onde vai ficando, onde ele tá frio, e ele vai ficando frio, mas ele continua seco, então é a Terra. Então você pode olhar pro mesmo dia e ver todas essas coisas no mesmo dia, certo? Por quê? Qual que é a diferença entre um cara que só vê um dia normal, mais um dia repetitivo, banal, mundano, e o cara que olha pro dia e ele vê isso, né? A sua forma de ver o mundo. Então você só pode ver, você só pode fazer, corrigindo, você só pode fazer aquilo que você consegue enxergar. Inclusive, se você olhar para a nossa linguagem, para a forma com que a gente se expressa sobre as coisas, tudo gira em torno dessa ideia da visão de mundo, da forma que você enxerga o mundo, sabe? Então, quando você pega o trabalho, termos de trabalho que eu anotei aqui, enxergar oportunidades, ver o lado bom das coisas, né? Ver onde os outros enxergam problemas, o empreendedor ele vai e enxerga oportunidades, entendeu? Então é tudo sobre a forma com que você enxerga as coisas. Não é só uma brisa aleatória que eu passei 6 minutos falando sobre o ciclo do sol e essas porra, por uma brisa assim, abstrata e inútil, sabe? Porra, beleza, as pessoas estão enxergando um problema, as pessoas estão se desesperando, as pessoas estão ficando malucas e você olha para a mesma coisa que todo mundo está olhando e você vê um negócio completamente diferente. Como que você faz isso? Com uma visão de mundo ajustada. Você pega o desenvolvimento pessoal, você tem a ideia de você mudar a sua autoimagem, né? A autoimagem, imagem, vista, ver, né? A visão que você tem de si mesmo. Porque ao mudar a forma com que você enxerga a si mesmo, você também muda o seu exterior, a sua forma de agir. É uma transformação interna que causa uma transformação externa. Por quê? Porque como os olhos são a janela da alma, como é aquele ditado popular, os olhos são a janela da alma, o que isso quer dizer, cara? Que o mundo interior ele é um reflexo do seu mundo exterior. Mas mais que isso, o seu mundo exterior também é um reflexo do seu mundo interior, né? Tem o caminho inverso, né? Então não é tipo assim, só que as coisas que você consome influenciam o seu mundo interior, a sua imaginação, a sua forma de pensar. É que a sua forma de pensar, a sua imaginação, o seu mundo interior influenciam o seu mundo exterior. Por quê? Tem a gente que vai olhar para isso e falar de manifestação, né? De você, se você imaginar as coisas, elas vão acontecer. Mas isso é uma corruptela, né? Uma visão errada, é uma má interpretação desse negócio. O que acontece é o seguinte, quando você muda o seu mundo interior, a sua forma de ver as coisas, você também muda a forma com que você age. Você também muda a forma com que você se enxerga. Então é óbvio que o seu mundo exterior também se transforma junto. Porque você está mudando a sua forma de se relacionar com as coisas. E por que a sua vida vai pra frente quando você começa a pensar desse jeito, cara? Né? Porque, beleza, ok, Gabriel, eu entendi. Eu entendi a importância da visão, a importância de ajustar a visão de mundo, como você pode ver mais profundidade nas coisas do dia a dia, como você pode encontrar um sentido nas coisas banais. Por que 3 meses? Onde que tá essa porra? De onde eu tirei essa merda? Puxei do meu rabo? Talvez. Mas é o seguinte, cara. Eu tô aqui há um tempo já. Todo mundo que observa a internet consegue perceber essas coisas se eles olharem com cuidado. A cultura, né, principalmente essa cultura da internet, cultura popular, assim, que surge assim, popularmente, ela sempre existe em ciclos opostos, como se fosse um pêndulo, sabe? Então, em uma época, você se vestir de uma certa forma, ou você tem um cabelo... Eu vou dar exemplo de cabelo. Você tem um cabelo curto, né? Teve uma época que tá todo mundo, nesse ambiente do desenvolvimento pessoal, tava todo mundo raspando a cabeça. Do nada, assim, você pega esses influenciadores e tal, não, você tem que raspar o cabelo, porque, porra, sabe, é o desprendimento. Eu já fiz isso, inclusive, eu já tenho um vídeo meu raspando a cabeça, sabe?
E isso acontece em um certo momento. Se você tem o cabelo comprido, você é visto meio que como, tipo, sei lá, fraco. Só que logo em seguida você tem um outro momento onde você tem o cabelo mais comprido, é mais legal. Você tem aquele old money style, né? Aquele flow, a ideia de você ter o cabelo comprido, não sei o quê. Então, cara, é meio que um pêndulo, né? Você tem, como que tem um comediante aqui, que eu esqueci o nome do cara, mas tem um comediante que ele fala assim que todos os movimentos culturais eles podem ser resumidos em skinny jeans e jeans larga, skinny jeans, jeans larga, skinny jeans, jeans larga. Então é esse pêndulo, assim, você vai de um extremo pro outro o tempo todo. Só que se você ficar seguindo esse pêndulo, você acaba no meio do pêndulo, entendeu? Você fica seguindo todas as trends que vão acontecendo, porque geralmente uma cultura, ela começa como uma contracultura para a cultura anterior, né? Então, você tinha o hippie, e aí o hippie virou mais conservador, e aí o mais conservador criou uma outra geração que era mais liberal, e essa outra geração mais liberal criou uma outra geração mais conservadora, e assim vai seguindo essa porra, entendeu? Se você fica nesse meio, nesse morninho, você não sai do meio, você fica no mesmo lugar, você não sai de onde você estava, entendeu? Então o que você tem que fazer? Quando você tem a sua própria visão de mundo ajustada, você para de seguir essas trends, você para de seguir esse vai e vem da cultura moderna, da cultura de massas da internet, por exemplo. Né? Do que o último influenciador falou que é legal de fazer. Você começa a ter uma individualidade mais firme, você começa a ter uma individualidade mais profunda, uma personalidade mais forte. Né? Eu sei que falar personalidade forte, você pensa numa pessoa escrota, mas uma personalidade forte, uma personalidade madura, é uma personalidade que não se deixa levar pelas trends que estão acontecendo no momento, por qualquer merdinha que acontece no mundo. Eu tô lendo aquele livro, Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, inclusive tá lá no nosso clube do livro, toda terça-feira à noite, aqui no YouTube mesmo, nas lives do YouTube. E ele fala no terceiro capítulo sobre tédio, né, ele fala sobre como o tédio, ou no quarto capítulo, sei lá, eu não lembro. Ele fala sobre como o tédio, sobre como a não ação frente a um estímulo não é um sinal de passividade, mas é um sinal de profunda atividade mental. É um sinal de que você não de controle de impulso. Então você está sendo muito ativo quando você não toma uma decisão porque está todo mundo fazendo, sabe? Quando você não abraça a trend, a ideia do momento, porque você tem a sua própria forma de enxergar as coisas, a sua própria individualidade, você não tem medo de fazer as coisas que você gosta, por parecer certa coisa, sabe? Então a transformação, a melhora da vida, ela acontece quando você junta direção, paciência e fé. Né? Você precisa andar numa certa direção, na direção certa, você precisa ter paciência para continuar andando naquela direção, e você precisa ter fé para continuar andando mesmo sem ver os resultados. Então, quando você junta essas três coisas, direção, paciência e fé, você consegue melhorar, de fato, transformar a sua vida. E a maioria das pessoas ela vai falhar, por quê? Não é porque elas estão indo na direção errada, não é porque elas escolheram o caminho errado, sabe? Todo mundo meio que sabe como perder peso, todo mundo meio que sabe como se vestir melhor, todo mundo meio que sabe como ganhar mais dinheiro, como melhorar no trabalho, como se desenvolver profissionalmente. Todo mundo tem uma ideia, cara. Todo mundo tem uma porra de uma ideia, entendeu? Mesmo se você for, sei lá, porra, não sei, cara. Mesmo se tu for muito tapado, assim, se você ficar observando de fato um pouquinho, você nota, você descobre, beleza, cara, se eu fizer um pouco mais de exercício, se eu comer um pouquinho mais limpo, se eu, sei lá, parar de comer McDonald's todo dia, cara, você sabe, as pessoas sabem a direção, entendeu? Mas o que elas não têm? Paciência de continuar seguindo por esse caminho, porque tudo é legal quando você começa, até algumas semanas dentro, e aí você descobre que, porra, beleza, é só repetição de novo, não tem novidade acontecendo, não tem estímulo novo. E por que elas não têm fé? Né? Aqui não é fé em Deus, aqui é uma fé que você está fazendo a coisa certa. É uma fé, no último nível, de fato é uma fé em Deus. Né? De que você... de que os resultados futuros de uma coisa que você faz hoje vão de fato acontecer. Né? Isso é um pouco de fé, no final das contas. Quando um cientista faz um experimento, ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé que o universo ele vai continuar tendo as mesmas regras para que o experimento chegue no resultado que ele está imaginando que vai chegar, entendeu? Senão não dava, senão não tinha como fazer ciência, porra. Se não existe fé, não dava pra fazer ciência. Não dava pra fazer experimento, não dava pra fazer química. Porque beleza, hoje você faz o remédio, amanhã as leis do universo mudaram. A química mudou. A química mudou e o remédio não funciona mais. Você tem que ter fé que amanhã as leis da química vão continuar sendo as mesmas, porque o remédio continue funcionando, senão ninguém faz fórmula de nada, entendeu? A maioria das pessoas falha porque elas não conseguem se manter na mesma direção por tempo suficiente, mesmo se elas não veem o resultado certo. E a visão de mundo
ajustada, ela corrige isso, cara. Porque quando você começa a olhar pra todas as coisas e você vê que todas as coisas apontam pro mesmo lugar, por quê? Porque a realidade é única, só existe uma realidade. E ela se apresenta pra gente ao mesmo tempo. E quando você começa a olhar pra ela e para as relações que existem entre as coisas, que isso é a simbólica no final das contas, é o estudo de como as coisas se analogam no ser, na existência. Quando você olha pra isso, você percebe o quê? Tá tudo conectado, porra. Tá tudo indo pro mesmo lugar, tudo aponta pra mesma direção, todos os caminhos levam a Roma, entendeu? E aí é meio difícil você sair dessa trend, você sair da direção certa, porque você não consegue ver uma outra direção que não seja a direção certa, tá certo? Então, essas são as minhas ideias sobre este assunto. É uma coisa que eu tenho pensado mais e eu tenho pensado em fazer mais vídeos sobre esse assunto, cara. Então, se você tem interesse nesse tópico, pô, me avisa, bicho. Me avisa aí, fala nos comentários se é um tópico que te interessa. E eu vou continuar falando sobre esse negócio de visão simbólica, essas porra que eu gosto de falar, tá bom? Tchau, tchau.